Capítulo 3. Os pais de Dan moram em uma grande casa vitoriana, em uma rua tranquila e arborizada, nos limites entre Hampstead e Belsize Park. É a casa onde Dan foi criado. Ele adora o fato de seu quarto continuar sendo seu quarto e de sua casa estar cheia de lembranças de sua juventude. Ele passou de carro comigo por ela um dia. Quis parar e dar um oi para os pais, mas eu ainda não estava pronta para conhecê-los. Precisava passar muito mais tempo me preparando. Não que estivesse com medo, eu só queria que gostassem de mim. Na verdade, eu queria que me adorassem, especialmente porque a mãe de Dan não tinha aprovado nenhuma das namoradas anteriores dele. Eu queria que ela me conhecesse e achasse que eu era perfeita para ele, que visse logo que eu era a mulher certa. Dan e eu já sabíamos que tínhamos futuro juntos, e ele tinha dito à família que o negócio era sério. Eu não deveria dar assim tanta importância para isso, mas ansiava pela aprovação da família dele. Precisava desesperadamente ser bem recebida, ser tratada como alguém de casa. E só olhar para o lado de fora da casa já me fez ter vontade de pertencer àquele lugar, pertencer àquelas pessoas. Era o tipo de casa com a qual eu sempre sonhara, grande, mas não enorme demais, imponente sem ser grandiosa em excesso, e se espalhava por cima dos tijolinhos vermelhos, quase alcançando os 3 frontões. As vidraças tinham padrões em chumbo era chumbo e a entrada era uma grande pista de cascalho completa com um enorme carvalho no meio e algumas poucas graminhas despontando no meio, graminhas em que o jardineiro logo daria um jeito com toda certeza. Linda Michael Cooper, ele é advogado do Conselho da Rainha, e por ter feito uma busca na internet, sei que tem reputação de ser um dos melhores. Trabalha com direito comercial, tem seu próprio escritório em algum lugar do tribunal. E Medley Temple, e nas fotografias parece menos imponente e grandioso do que alguém suporia, baseado em sua reputação. Bonito de um jeito desbotado e grisalho, ele parece em todas as fotos que vi no apartamento de Dan, eclipsado pela mulher, adorável Linda Cooper, sobrenome de solteira Campbell, nascida e criada em Hampstead, sobrevivente da renomada escola de ensino médio para meninas de South Hampstead. Nada menos largou a Universidade de Oxford, onde estudava história, algo bem raro entre as moças de sua geração. A versão de Dan para esse episódio é a seguinte: a mãe e o pai se conheceram na universidade, onde as roupas com inspiração Biba e o corpo com inspiração Twigy de Linda transformaram-na em assunto de todas as conversas. O fato dela ser inteligente, forte e cheia de opiniões também não atrapalhou. Não com pernas como aquelas. Era a garota na companhia de quem todo mundo queria ser visto. A garota que estava sempre rindo com a cabeça jogada para trás, que parecia alheia à atenção que gerava aonde fosse. Michael era a estrela da equipe de remo e, como tal, tinha um público certo.
Linda, na verdade, tinha reparado nele durante a competição de remo anual entre Oxford e Cambridge e resolvera no mesmo momento que ficara com ele. Claro que conseguir ficar com ele não era problema, mas o fato de ter ficado grávida quase 11 meses depois disso se comprovou algo um pouco mais difícil. Eram jovens, estavam apaixonados e tinham bastante certeza de que estavam destinados a ficar juntos. Então, que tal promoverem algumas mudanças? Casaram-se rapidamente no cartório de Marylebone. Um mini vestido com corte embaixo do peito e saia volumosa e um buquê de rosas cor de champanhe cobriam a barriguinha de Linda. Linda abandonou o curso de História feliz na época para ir brincar de esposa e mãe. E quando Dan nasceu, teve certeza de que fizera a coisa certa. Dan ainda tem fotos de Linda, maravilhosa, apesar de ter dado à luz semanas antes, segurando seu bebezinho nos braços, olhando cheio de amor dentro de seus grandes olhos azuis, que agora são castanhos, só para o caso de você estar aí imaginando. Emma chegou 3 anos depois, seguido 3 anos depois por Richard. Àquela altura já moravam nos subúrbios de Londres. Linda era a dona de casa ideal, amiga de todos os vizinhos. Organizava chás de tarde para os filhos. Dan diz que ela é a mãe perfeita, diz que a adora diz que a adora e que eu também vou adorar. Diz que ao mesmo tempo que ela continua forte, cheia de opiniões e fala tudo o que pensa. Também é carinhosa, amorosa e gentil. Nas fotos de Linda com os filhos, ela está sempre radiante, aparece mais reservada nas fotos com o marido. Dan diz que os 3 filhos são as meninas dos olhos dela, mas que seus pais continuam juntos e felizes como eram antes, o que é uma certa raridade hoje em dia. Perguntei a Dan se ele é o preferido e ele deu de ombros. Richard diz é o bebê e Emma a rebelde. Talvez seja o preferido, mas só porque é o mais velho. A mãe lhe telefona todos os dias, ocasionalmente 2 vezes, e ele afirma contar tudo para ela. Não sei o que é isso, não sei se isso é normal. Não tenho nenhuma base de comparação, mas se eu tivesse uma mãe que me amasse e me transformasse na menina dos olhos dela, tenho quase certeza de que ia gostar que ela me telefonasse todos os dias. Ela seria minha mentora, minha melhor amiga. Tenho certeza de que pediria a opinião dela a respeito de tudo e, portanto, logo no começo, nem pensei que aquilo poderia ser estranho. Não senti o cheiro de nada fora do comum. Passei muitas horas interrogando Dan a respeito de sua família, tentando aprender o máximo possível sobre eles antes de conhecê-los, tentando compreender quem eram, como eram, quem queriam e quem queria que eu fosse. E finalmente o grande dia chegou, o almoço de domingo na casa dos pais dele, com a presença de Richard e Emma também. Minha crise de vestuário se resolveu com a calça preta clássica e blusa branca, colar de prata no pescoço e sapatos pretos sem saltos, o modelo perfeito para um dia gostoso de primavera. Mas até mesmo para mim eu parecia conservadora,
Como é que eles poderiam não gostar de mim? Pensei com meus botões. Eu pareço uma moça comum. No último minuto, prendi o cabelo em um rabo de cavalo e joguei um suéter verde por cima dos ombros. Pronta, gritei escada abaixo para Dan, que estava impaciente batendo o pé. Desci as escadas correndo e Dan começou a rir. O que foi? Estou horrorosa. Por que você está rindo, droga? Vou ter que voltar e trocar de roupa. Não, ele... Dan começou a se desculpar. É que você está parecendo exatamente a minha mãe. Você não costuma usar roupas assim, só isso. Não estou acostumada a ver você com este visual. Resmunguei. Ai meu Deus, que horror. Preciso trocar de roupa. Não desta vez, com firmeza. Não dá tempo. E de todo modo, você deve entender isto como um elogio. Minha mãe é a mulher mais elegante que eu conheço e você está maravilhosa. É mesmo, comecei a relaxar. É mesmo, não poderia estar mais perfeita. Eles vão adorar você. Eu não deveria ter ficado nem um pouco surpresa quando Linda, ou a senhora Cooper, como eu me referia a ela na época, abriu a porta vestindo calça preta e blusa branca, colar e um suéter cor de laranja nos ombros. As únicas diferenças entre nós duas eram que as roupas dela eram claramente de grife, a blusa de seda e o suéter de casimire e o colar de ouro. Fiquei um pouco afastado para examiná-la quando envolveu Dan com um abraço e o apertou bem forte. Depois de soltá-lo, virou-se para mim com um sorriso caloroso nos lábios. Devolvi o sorriso e fiquei um momento sem saber o que fazer. Se deveria cumprimentá-la com um aperto de mão ou lhe dar um beijo no rosto com medo de fazer a coisa errada. Tinha levado peonias e entreguei a ela, dizendo que estava muito feliz de conhecê-la. Pegou as flores e me agradeceu, ao mesmo tempo em que colocava os braços ao meu redor e me dava um breve apertãozinho, o que me fez relaxar na mesma hora. Ele disse ela, pegando-me pelo braço e me conduzindo para dentro. Ouvimos falar tanto de você. E olhe só, fez um gesto para as próprias roupas e depois para as minhas. Parecemos gêmeas. Dei risada e a segui até a cozinha. Dan chegou, pessoal, disse a senhora Cooper, e o pai de Dan largou uma faca sob a tábua de cortar e veio me cumprimentar com um aperto de mão. Como vai? Disse de um jeito que considerei um pouco formal demais. Mas então ele sorriu e vi que tinha gostado dele. Desculpe, ele explicou, enxugando a mão em um papel toalha. Mandaram eu cortar tomate e agora estou todo sujo. Ri quando outra voz disse: só estamos tentando provar para ele que isto não é só o trabalho de mulher. Oi? Emma estava sentada à mesa da cozinha, folheando um exemplar de Elo e comendo punhados de castanhas caramelizadas de um pontinho de cerâmica no meio da mesa. Ela ergueu os olhos e cumprimentou o irmão, examinando-me de cima para baixo e fazendo com que eu tivesse o desejo instantâneo de estar usando outras roupas, porque vi que ela pensou na hora que eu era maçante.
e conservadora que chegara à meia-idade antes do tempo, e ninguém poderia culpá-la, já que Emma, um ano mais nova do que eu, parecia ter saído diretamente de uma revista da moda. Calças justas de cintura baixa e botas de bico fino e salto alto, blusa justa e mechas vermelhas no cabelo. Eu sou a Emma, disse ela, obviamente, e você, obviamente, é a Eli. Que esquisito, falou sorrindo. Você está vestido igual a minha mãe. O pai de Dan me examinou de cima para baixo, depois olhou para Linda e sorriu. Meu Deus, disse ele, mas que coincidência engraçada. Eu sei, fiz uma careta, estou me sentindo meio ridícula, como se estivesse tentando parecer 10 anos mais velho do que sou. Não, você está ótima, clássica. A mamãe ia adorar se eu me vestisse mais parecida com você. A mamãe ia adorar se eu me vestisse mais parecido com você. Ela sempre fica me falando para não gastar dinheiro em lojas de marca, porque são moda só para uma estação e um desperdício de dinheiro. Compre algum Compre algumas peças clássicas, ela diz, mas este visual simplesmente não tem nada a ver comigo. Eu adoro o fato de Emma puxar papo. Ela faz com que eu me sinta imediatamente em casa, como se a gente se conhecesse há séculos. Mas você está ótima, eu disse, sorrindo. Eu queria me vestir mais parecida com você, mas ia me sentir meia falsa. Tipo, todo mundo ia ficar olhando para mim e saberia que eu não sou moderna de verdade, que só estava tentando ser. Emma riu. Parte disto é para o meu trabalho. O que você faz? Eu perguntei, apesar de já saber. Sou produtora de moda, disse ela, principalmente de ensaios fotográficos para revistas. Então vivo no meio de modelos e de fotógrafos. Por isso preciso me integrar. Dan disse que você trabalha no Calden. Assenti com a cabeça. Estive lá ontem à noite, que coisa fantástica. O bar é o mesmo ótimo. Se você conseguir entrar, passei a semana de abertura fazendo com os porteiros, ela confidenciou. Agora considero Luke e Sam entre meus amigos mais próximos. Isso até eles passarem uma cantada em você e você precisar dar um fora neles. Acho que eles não teriam coragem, Emma riu. Acho que eles simplesmente gostam de toda a atenção que recebem das gatas. Dan chegou por trás e colocou os braços em volta da minha cintura. Então, o que você achou da minha irmãzinha? Eu sou sua irmãzinha por causa da idade, Emma riu, jogando mais um punhado de castanhas na boca. Em termos de maturidade, estão uns 10 anos à sua frente. Ninguém explicou para você que as mulheres são bem mais avançadas do que os homens? Eu discutiria com você se não estivesse usando botas tão pontuadas. Dan soltou uma risadinha. Ainda me lembro daquela vez que você me deu um chute no saco com aqueles saltos agulha. Emma sacudiu a cabeça e olhou para mim. Dá para acreditar, eu tinha 14 anos na época e até hoje ele não me perdoou. Meninos, a senhora Cooper deu uma bronca dirigindo-se à mesa e se sentando, puxando a revista em sua direção para examinar melhor as fotos mais recentes de Jennifer Lopes. Nada de brigas hoje. Muito obrigado. Faz semanas que não nos reunimos todos. Você quer dizer 2 semanas? Dan sorriu quando a mãe deu ombros. Então cadê meu irmãozinho errante, Alias? Prosseguiu Dan.
aprontando como sempre. Ah, não comece, disse a senhora Cooper. Ele teve uma reunião com um homem para conversar sobre um cachorro. Emma interrompeu e o pai abafou uma risada do outro lado da cozinha. Parem já com isso, vocês dois, disse ela. Tinha uma reunião para falar sobre um novo empreendimento na internet. Uma reunião no domingo de manhã, está falando sério? Você conhece o Richard, o horário de trabalho dele nunca se encaixa ao do resto das pessoas. Isso é porque ele nunca trabalha. Emma sacudiu a cabeça. Ainda bem que ele tem você e o papai para pagar as contas, senão eu iria jogar moedas de 1 libra para ele na esquina todos os dias. Emma, a senhora Cooper parecia aborrecida só porque o Richard ainda não encontrou o lugar dele na vida. Isto não quer dizer que não vai encontrar. E não aceito que você fique dizendo que nós o sustentamos. Você não sabe o que está falando. E será preciso lembrá-la de quem comprou aquele laptop para você há pouco tempo. Só porque ia comprar um para Richard e saía mais barato se comprasse dois. A atenção estava crescendo, a tensão estava crescendo, e ao passo que era interessante presenciar a dinâmica familiar, eu começava a me sentir constrangida, então resolvi mudar de assunto. Senhorita Cooper, será que posso ajudar em alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer? Ela se voltou para mim, visivelmente mais relaxada. Não, ele está tudo pronto. Preparei o prato preferido de Dan, rosbife, torta e shiri. Eu não sabia que este era o seu prato preferido. Olhei para Dan. Por que não me disse? Eu poderia fazer para você. Ah, disse a senhora Cooper, levantando-se, mas nunca vai ficar igual ao da mamãe, não é mesmo? Eu me sentei, tentando digerir a afirmação, perguntando a mim mesma se aquilo era um insulto ou se era apenas a atitude de uma mãe que adora o filho. Quando ela pegou no meu braço. E não me chame de senhora Cooper, pode me chamar de linda senhora Cooper. Sempre me faz pensar na minha sogra. Lançou um olhar para o marido e abaixou a voz. E francamente prefiro não pensar nela nunca, se possível. Mãe, disse Emma, só faz uns meses que ela morreu. Pelo menos deixa a coitada esfriar na cova antes de começar a falar mal dela. Você tem razão, desculpe que a alma daquela velha chata descanse em paz. Linda disse em voz baixa o suficiente para o marido não escutar. Emma revirou os olhos e voltou para a revista. Dan levantou-se, deu um salto e deu um grande abraço no irmão. O filho prodígio retorna. Richard, Linda veio correndo e praticamente empurrou Dan para o lado para abraçar Richard. Depois disso, ele inclinou o corpo e deu um beijo no rosto de Emma e apertou minha mão com um sorriso jogoso. E deu logo para ver que ele seria capaz de se livrar de uma acusação de assassinato. Era uma versão mais magra de Dan, mais jovem, mais meiga. Acho que Dan é charmoso, mas isso se deve principalmente ao fato de eu o amar e de ele ter bons modos e ser bem educado. Richard, por outro lado, transpirava tanto charme que provavelmente um de nós precisaria pegar um esfregão para limpar o chão. Você deve ser o adorável Eli, ele disse, dando um beijo em mim.
e contra a vontade, senti-me gorar um pouco. Graças a Deus, parece que Dan finalmente herdou um pouco do meu bom gosto. Bom gosto, você está brincando. Sua última namorada pareceu ter sido encontrada em uma esquina de Eastbourne Grove. Acho que você já conheceu a irmã amarga. Richard ergueu uma sobrancelha. Acho que você quis dizer a irmã mais legal. Eu me recostei na cadeira e apreciei o show. Michael e Linda terminavam de preparar a comida enquanto Dan, Rick, Emma é claro, eu, a observadora, esperávamos sentados na mesa da cozinha. Fiquei prestando atenção enquanto eles se cutucaram e riam, com comentários que poderiam ser considerados insultos, mas que desapareciam sob o amor que claramente era muito forte e verdadeiro entre eles. Diga uma coisa, Eli, você tem irmãos? Linda perguntou da cozinha. Balancei a cabeça desconsolada e me aproximei dela. Eu sempre quis ter uma família grande, mas minha mãe morreu quando eu era adolescente e meu pai se casou de novo. Linda congelou os olhos, cheio de preocupação. Ah, mas que horror, disse. Como ela morreu? Em um acidente de carro quando eu tinha 13 anos. Naturalmente, omiti a parte de ela viver bêbada. O pai de Dan pareceu chocado. Que coisa, murmurou, que coisa mais triste para alguém tão pequena. Ah, coitadinha, coou Linda, tão pequena. Você e seu pai ainda são ligados? Balancei a cabeça. Ele se casou de novo e mora em Potter's Bar. Então a gente não se vê muito. Mas tem 2 filhos com a nova mulher, então acho que oficialmente tenho 2 meios-irmãos, apesar de só tê-los visto umas poucas vezes. E é só isso, Linda parecia horrorizada. Não tem mais família, tios, tias, avós? Não, mas tudo bem, estou acostumada, mas sempre sonhei em ter irmãos e irmãs e de fazer parte de uma família grande como esta. Que bom, disse ela, envolvendo meus ombros com o braço e me apertando um pouco. Porque agora você pode fazer parte da minha família, que tal? Parece ótimo, e parecia mesmo. O almoço estava uma delícia e foi comprido e barulhento. Dan, Emma e Richard pareciam estar de volta à adolescência à medida que a refeição ia progredindo e eu não conseguia evitar me juntar a eles, sentindo-me uma aluna travessa rindo das piadinhas secretas que os pais não escutavam. Não havia dúvida nenhuma de que era Linda quem dava as ordens naquela casa. Michael parecia vagamente aturdido com o que estava acontecendo. Agia de modo jovial e delicado, mas falava cada vez menos, principalmente porque era constantemente interrompido pela mulher. Dan e Richard eram claramente adorados pela mãe, que não conseguia segurar um sorriso cada vez que olhava para eles. Interrogou Richard a respeito de todos os aspectos de sua vida. Então, você acha que este empreendimento na internet vai dar certo? Perguntou. Richard assentiu agora com o rosto sério. Acho que desta vez estamos no caminho certo, disse. A reunião hoje de manhã correu muito bem, e assim que conseguirmos financiamento para dar tudo certo, detesto ser responsável por estourar a sua bolha. Linda revirou os olhos quando Emma começou a falar, mas alguém já lhe disse que o bom das ponto com já acabou.
Para ser mais exato, Emma, Linda respondeu antes que Richard tivesse oportunidade de abrir a boca. As boas ideias continuam sobrevivendo. Veja a Amazon, veja o Google e o eBay. As coisas simplesmente se assentaram. Ninguém mais ganha aquelas quantidades absurdas de dinheiro do começo. Mas se a ideia for mesmo inovadora como Richard acha que é, então não há razão para que não decole. Mas foi isso que você disse a respeito daquele negócio de serviço de porteiros que ele fez no ano passado. E o que veio antes mesmo antes daquele tal de curso motivacional de autoajuda. Ah, mas nada disso deu certo por causa de razões bem concretas, disse Richard, defensivo, e principalmente por ter acontecido na hora errada. Como é que a gente ia saber que empresas concorrentes com mais dinheiro estavam entrando no mercado ao mesmo tempo? Com pesquisa de mercado, Emma disse Linda em tom gelido. Será que você pode poupar o seu irmão só para variar? Concordou Richard. Quando os seus vencimentos chegarem à casa dos 6 dígitos anuais, a gente vai poder conversar. Porque para você vir me achacar para investir no seu próximo empreendimento. Emma deu um sorriso malicioso e Richard bateu nela de brincadeira. Não seja ridícula, ele riu. Por que é que eu ia achacar você sedã é muito mais legal do que você. E B, tem muito mais dinheiro do que você. É claro, não se esqueça do papai, disse Dan. Ele é o investidor que você precisa de fato atrair. Pai, disse Emma com voz manhosa, sabe aquele carro do qual eu ando falando? Pode esquecer, disse Linda. O seu carro está muito bom. Será que podemos todos parar de falar de dinheiro agora, por favor? O que ele vai pensar? O que eu penso é como eles têm sorte de ter um ao outro, de ter tudo isto, de ter a possibilidade de brigar e de se provocar e de rir e de empurrar e de bater um ao outro e de saber que no fim ainda vão ter um ao outro. E é claro que eles não sabem disso, porque não conhecem nada diferente, assim como eu também não conheço nada diferente. Como tem sorte e como não fazem ideia de que tem sorte, principalmente Emma. Fiquei observando Emma com a mãe, senti a tensão entre as duas e fiquei triste por ela não ter noção de como deveria se sentir agradecida por ter mãe, ainda mais uma mãe como Linda. Se eu fosse Emma e a Linda fosse minha mãe, eu me sentiria muito orgulhosa e muito agradecida. Eu sairia com ela e a levaria para fazer compras. Nós nos encontraríamos para almoçar e trocar fofocas. Eu atualizaria a respeito dos meus problemas com os homens e meus dilemas de amizade. Ela é o tipo de mãe, ela é o tipo de mulher com a qual se pode ir ao salão de beleza para dar um trato no visual, com quem se comportar como uma menininha, sem se sentir nem um pouco culpada. E quando as coisas dessem errado, quando eu levasse um fora, ou me sentisse sozinha, ou quando a vida não corresse bem do jeito que eu queria, eu iria correndo para a casa para ser alimentada com canja de galinha, cozido de carne
rosbife com torta Oshiri, preparados por Linda. Eu ia querer a solidariedade e a amizade dela, sua aceitação e sua compreensão. Se eu fosse Emma, minha mãe seria minha melhor amiga, e por mais que eu tivesse gostado de Emma, por mais que eu tivesse achado fácil conversar com ela ao longo de todo o almoço, deu para ver que a relação não era fácil. E eu queria tanto mostrar a ela o que tinha nas mãos, falar a respeito da minha própria vida, a respeito de não ter ninguém até conhecer Dan.